Olá! Muitas pessoas, tanto no consultório quanto por causa do Quer Saber, têm feito perguntas a respeito de inteligência emocional, educação emocional, socioemocional, e eu me comprometi a gravar, a falar com vocês, a responder essas questões. E eu fiquei procurando a melhor maneira de fazer isso. E eu tive uma ideia que eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem. Primeiro eu vou sugerir que vocês assistam, se é que vocês ainda não assistiram, ao filminho de animação Divertidamente. Esse é um filme muito interessante e que fala das emoções que estão trabalhando dentro da cabeça, da vida de uma menina de 11 anos. A partir do filme, mesmo se você não viu ainda, você pode entender o que eu vou falar, mas vai ficar muito mais interessante se você assistir ao filme e depois voltar ao vídeo e você pode me fazer perguntas e esse assunto pode render mais do que esses 2 ou 3 vídeos que eu já preparei sobre o assunto. Então vamos começar a falar do que são emoções. Emoções são experiências da nossa vida que envolvem todo o nosso corpo, que implicam numa resposta do corpo todo. Então, o exemplo mais fácil para a gente entender o que é uma emoção é o seguinte: você está andando na rua e de repente abre um portão e sai correndo um cachorro muito bravo e latindo, e aí o seu corpo todo se transforma e você tem uma resposta, não é? Você compreende que aquela situação é de perigo e você logo busca uma estratégia, uma forma, e seu coração dispara e você fica pálido, ou não é? Muita coisa acontece. Então, isso é uma emoção, a sua emoção de medo, né? E você tem razão para ter medo. Então, a emoção é uma experiência que envolve não só a nossa mente, mas também o nosso corpo e a nossa tomada de decisão, o nosso comportamento. E nós temos, então, algumas emoções básicas. A gente vai falar de alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Então, é a maneira como a gente processa as nossas informações, né? A maneira como a gente processa estas emoções, ela dá o tom da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. E a maneira como elas são processadas e armazenadas constrói as nossas memórias. E as nossas memórias, elas influenciam a maneira como a gente vê o mundo e as coisas à nossa volta. Então, a construção de quem nós somos passa pelas nossas emoções, porque as nossas memórias, as nossas aprendizagens, elas têm a carga das nossas emoções. E a interpretação que a gente dá para a vida, para as coisas que nos acontecem no dia a dia, dependem destas memórias armazenadas, destas emoções básicas vividas ao longo de toda a nossa vida. As memórias, então, são fixadas pelas emoções. Quando a gente lembra uma coisa, volta a emoção. Pode ser boa, pode ser ruim, não é? Lembrar alguma coisa que você viu e que na hora te causou repulsa pode fazer você sentir nojo de novo, não é? Ouvir uma música pode fazer você lembrar quando você ouviu aquela música a primeira vez, ou quando você ouviu aquela música na companhia de alguém muito especial e a emoção volta. A memória, ela é registrada junto com a emoção. Isso tem um componente muito especial para a aprendizagem, não é? Então a gente aprende mais aquilo que a gente gosta mais, aquilo que vem com um afeto mais positivo.
Isso é muito importante para todos os educadores, né? A aprendizagem ela é facilitada pelo afeto, pelas emoções confortáveis, aconchegantes. Não existe sentimento, emoção, certo ou errado, melhor ou pior, bom ou ruim. O que é importante é você saber, você aprender a usar a sua emoção da melhor maneira possível diante dos desafios da vida. E aí entra uma questão que a gente vai falar num outro vídeo da educação socioemocional, educação emocional, inteligência emocional, essas coisas todas que têm povoado as conversas dos pais, dos educadores de maneira geral. A tristeza, né? A tristeza é necessária, a tristeza nos sensibiliza, a tristeza nos humaniza, a tristeza pode participar da construção da empatia e da evolução da empatia para a compaixão, que são sentimentos muito importantes, especialmente nesse momento que a humanidade passa de muita rivalidade, de muita radicalização e de muita indiferença, não é? De uma vida muito mais virtual do que real. E nós estamos perdendo a sensibilidade para o outro, a empatia, a compaixão pelo outro. A tristeza nos leva a sair da superfície, a sair da aparência e a ir um pouco mais para dentro, um pouco mais fundo nas nossas emoções, mas na compreensão das emoções do outro também. O medo e o nojo nos protegem, porque aquele exemplo que eu dei lá na hora da conceitualização da emoção, não é? Diante de uma situação de perigo, o medo é importantíssimo para que você não perca a noção desse perigo. O medo é um conselheiro, o medo é uma luzinha de alerta que acende, que faz você tomar uma decisão rápida, não é? O nojo evita, por exemplo, que você coma um sanduíche duvidoso na rua e passe mal em casa e tenha contato com uma bactéria que às vezes pode ser perigosa para você. Então, mesmo aquilo que é visto pela nossa sociedade como negativo, pode ser usado positivamente. E mesmo aquilo que é visto como muito positivo, pode não ser só positivo. Por exemplo, a alegria. Alegria demais é superficial, é artificial. Porque a alegria é diferente de felicidade, não é? A felicidade ela é como um pano de fundo, como uma base para construir a resiliência e ajudar você a enfrentar os momentos de tristeza, os momentos de medo, não é? Mas a gente não é alegre o tempo todo com todas as situações. A gente pode ser feliz sem estar alegre. E é muito importante que a gente saiba fazer essa diferença. É muito importante que a gente não queira estar permanentemente, constantemente, num comercial de margarina, né? Aquela felicidade absoluta e irretocável. A gente tem altos e baixos e é importante saber lidar com eles. Isso é o que constrói uma outra coisa que está muito na moda, que é a resiliência. Capacidade é um conceito que veio da física, né? Que é a capacidade de sentir o impacto, mas voltar ao normal. A raiva ela pode ser uma ótima conselheira, sabia? Porque ela impede injustiças, ela faz a gente se indignar e agir para proteger os próprios valores e proteger outros seres humanos. A raiva pode estar na origem da compaixão. Mas ainda tem mais sentimentos para a gente falar e a gente volta a falar num próximo vídeo.